Capítulo 196. A fabulosa fuga. Toda mágica esconde um truque na ação. Preparação, encenação, ilusão e enganação. Pauline parecia isso saber, quando em casa criava o plano com a cabeça a ferver. Pôs na sacola roupas do marido e ajeitou o canto para lhe receber. No quartel, sabia o que encontraria. Havia mapeado o local e seu fluxo, desde o primeiro dia. A questão era convencer o cônjuge do que parecia insanidade. Que aceitou, quando a enfermeira expôs a agressividade. O plano também pedia induzir o médico a deixá-la visitá-lo. Que deve ter se encrencado ao abrir uma exceção, e ser duplamente enganado. Ainda mais não tendo ficha do enfermo ou um endereço, tornando difícil ser localizado. Como o doutor não ia no domingo, a data servia. Pauline então fingiu partir, e se escondeu no banheiro até a madrugada do outro dia. No meio da noite, o esposo foi ao encontro dela. Pôs a outra roupa, o camisão no alçapão, para desviar a atenção, e saíram no corredor até a varanda aberta. Por um cano ao lado, desceram pela parede escorados, e pelo manto noturno foram encobertos. Saltando para a soltura, varando o jardim até os fundos, e cruzando o portão aberto. Ernesto, pela segunda vez, como em setembro de 1943, escapa do pior, graças à sua coragem e à ajuda de mais alguém. Antes de tentar enganar um ser, saiba que isso pode voltar contra você. Diz o conto, o galo e a raposa, qual a enfermeira que o alimentou antes de ser operado, não deve ter lido. Sábio é quem confia sempre com um pé atrás, é a lição ao médico que permitiu visitas, tirada do lobo e o cabrito. No fim, a moral da história do lobo e o cão, é a verdade. Não há prata nem ouro, que valha mais que a liberdade. Capítulo 197. Sangue, suor e sono. No QG Bon Rencontre, ninguém os encontrou. E aquele plano que um dia Pauline cogitou, que de primeira parecia loucura, numa segunda-feira se concretizou. Ernesto se empenhou. Beirando e avançando noite adentro, apostando corrida com a manhã que se aproximava, por 1 quilômetro de distância que separava o quartel, da casa onde a esposa se hospedava, a dupla lá chegou. No entanto, nem tudo foram flores na jornada. Dores e fisgadas. O esforço trouxe consequências ao marido. Pontos que quase abriram, durante quase 1 hora de caminhada, precisando de um repouso, mais que exigido. Por sorte, não foram vistos. Nem por uma alma nas ruas, nem pela estranha moradora do imóvel, não deixando registros. E no canto já ajeitado do quarto, o italiano pôde repousar. Mesmo não havendo janela, o dia dava sinais de que já estava lá fora, e a jovem francesa pensava no desdobramento que aquilo tudo iria resultar. Um novo hóspede, e a sua presença justificar. Escondidos tão perto dos conterrâneos inimigos, sendo um perigo dar mais alguns passos, correndo o risco de os encontrar. Seria inconsequente pôr a cara para fora em seguida. Poderia haver movimentação caçando o esposo, e se também a vissem, seria o fim de 2 vidas. Passou pela mente a possibilidade de ficarem intocados até ele estar plenamente recuperado. Mesmo não sabendo o tempo que isso levaria e as consequências do não tratamento do ferimento de modo adequado. A cabeça volta a ferver, pensando nas variáveis que podem ocorrer. Ao menos o casal estava novamente unido, e isso é o que mais tinha valor. Cansados, adormecem. É o amor, tecendo a dor. Capítulo 198. As rédeas da vida. Um soldado na guerra, sonha com a casa. Um soldado em casa, tem pesadelos com a guerra. Perto ou distante, ela fica para sempre em seus ombros, enquanto ele nunca mais sai dela. Em 3 de outubro de 1944, Ernesto acorda assustado. O que o tranquiliza é ter a esposa agora do lado. Porém está com dor, febril, e com fome, despertando na mulher o desespero de não saber o que fazer. Ela tenta manter sua calma, sai do quarto e desce as escadas, sem pensar que com a estranha idosa pode trombar, em busca de algo para lhe socorrer.
dessa vez não daria para sair atrás de frutas, como antes fez. A solução então foi ver se na cozinha havia opções que matassem as 3 necessidades de uma vez. Na mesa, restos de pão. Rapidamente apanhados, enquanto seus olhos buscavam algum tipo de medicação. Que não havia. Só uma caneca, que cheia de água, para usar como compressa a se pôr na testa, serviria. Fria. Os panos ficaram por conta de algumas peças de roupa suas, mesmo que usadas. Também fazendo as vezes da gaze, para limpar os recentes pontos da operação, ainda não totalmente cicatrizados, não resolvendo tudo, mas dando uma aliviada. O improviso é uma janela que se escancara, quando a tradicional porta de saída se fecha. Um acertar na mosca, depois de perder o alvo, passando uma flecha por uma brecha. Assim, as coisas foram ficando sob controle. Apetite, temperatura e algia. Permitindo voltar a pensar sobre como seriam os próximos dias. Revirando bolsos, juntaram as últimas economias. Encontrando amassados vales, que talvez nem mais servissem por lá, das cartas de racionamento. Reunindo tudo, para enfrentar os novos acontecimentos. Capítulo 199. Gelo e juízo. Dia 4 de outubro de 1944. As forças aliadas chegam à Grécia. Local de profunda importância positiva no período antigo no passado recente, e no ano presente tomada por nazistas, mas dali para frente com o futuro livre de uma influência péssima. Enquanto Pauline e Ernesto continuam no quarto, vivenciando sem saber, episódios do último ano de uma guerra. Ilíada moderna. Na manhã seguinte, a francesa desce. Cautelosa, receando encontrar a senhora misteriosa, pega mais água, já não há mais nem migalhas de pão, e sente que terá que ir para a rua em breve. Dia 6. Mais 2 escalões da Força Expedicionária Brasileira atracam em Nápoles, reforçando a aliada ofensiva. As terras de Ernesto tremem, ao mesmo tempo em que ele vai revigorando a lesão na barriga. A esposa, então, decide sair. Pega umas moedas e o vale-alimento, dando de frente com a dona da casa, ao pé da porta, não tendo como fugir. A espinha gelou e o coração quase parou. Mas, aproveitando o calafrio, teve a frieza de apenas a cumprimentar, sem mais nada falar, uma vez que não houve nenhum perguntar. Autocontrole no vazio. E saiu. Na consciência, levou a possibilidade de a velha ir até o quarto inspecionar. Mas tratou de afastar o pensamento e focar no que mais importava, incluindo cobrir a cabeça para não ser notada, usando a máxima: o que tiver de ser será. 1 hora depois volta e tudo está igual. Foi por perto, traz um saco de pão, o vale não foi usado, a dona não subiu, e o marido, no geral, está normal. Menos mal. Depois de tantas que alguém já passou, não tendo mais medo do que perder, as reações naturais do corpo e mente chegam a surpreender. Capítulo 200. Privação, visão e ação. Há 5 dias estão na casa, reclusos, num dormitório sem janela. Apesar de Ernesto já estar se deslocando até o banheiro, o lugar ainda remete a uma cela. O pequeno escape visual que o ligava com o mundo externo, feito por uma fresta da ventana da toilette, não é mais suficiente. As paredes já sufocam, ele caminha de um lado para outro, dando sinais de estar impaciente. Em conversas com a mulher, uma ideia aflora. Sair daquela cidade, voltar para Toulon, irem embora. Os olhos azuis vibrantes de Pauline se arregalaram e quase marejaram. A ideia agradou. Só o período não parecia o ideal. Mas, puseram como meta o destino final. A razão para ter paciência de escolherem o melhor momento, ela já sonhando com aquilo sendo como um presente de Natal. Com isso, os dias seguintes foram menos angustiantes, imaginando o alívio que traria os que estavam adiante. Em 9/10, inicia uma nova conferência de Moscou, entre o primeiro-ministro inglês Churchill e o soviético Stalin. A 4ª edição. Para corrigir as divergências entre a URSS e as demais potências aliadas,
que desde o início do conflito sempre foram os motivos principais da reunião. Por mais baixas que estivessem as temperaturas no outono da Europa, o tempo geralmente esquentava na Praça Vermelha naqueles dias. Da mesma forma, o clima de união entre o casal acalorava, ajudando a passar as madrugadas frias. E com o andar da estação, o planejamento do par foi definido, e fora sendo construído, tendo um prazo hábil para não atrapalhar ou atrasar o que fazer. Não tinham todo o tempo do mundo, mas ao contrário da experiência recente, dessa vez, para escapar, não era aconselhável correr.